Olá, bom dia, oitavo ano, tudo certo? Professora Daiane está aqui com vocês na página 54, tá? Só para nós relembrarmos alguns conceitos que nós vimos aí sobre os quadriláteros, tá? Então, nós já vimos isso aqui na aula anterior e só quero retomar antes de nós passarmos para os outros exercícios, ok? Então, no número 1 aí na 54, nos dizia o seguinte, né? Nos mostrou então alguns quadriláteros e pediu para nós indicarmos quais são retângulos, quais são losangos e quais são quadrados. Então, algumas para nós relembrarmos aqui. Pode ser classificado como retângulo o quadrado e o retângulo. Por quê? Porque o quadrado também forma quatro ângulos de 90 graus, ou seja, quatro ângulos retos, tá? Então, por isso que ele nos mostrou aqui A, B, D e F como retângulos, entenderam? Como losangos, também o quadrado também pode se encaixar nessa descrição, porque o losango tem quatro lados iguais, quatro lados congruentes, e o quadrado também tem, tá? Por isso o quadrado também entrou aqui. Então ficou ali A, C, E e F. E aí, como quadrado, exatamente como quadrado, somente aquele que tiver os quatro lados iguais e quatro ângulos retos. Então, somente A e F, certo? Por que que não entrou aqui o C e o E? Porque eles não têm quatro ângulos retos de 90 graus, certo? A número 2, que também nós já finalizamos na aula anterior, é só para revisar, tá? Ali sobre as afirmativas, né, verdadeiras e falsas. Então, por exemplo, em qualquer retângulo as diagonais são congruentes, as diagonais são iguais. Você corta o retângulo nas duas diagonais, elas terão a mesma medida, né? Em qualquer losango as diagonais são congruentes? Não, porque se eu passar, por exemplo, vou pegar aqui este losango aqui E, ó, a diagonal deste vértice até este vai ser bem maior que a deste aqui, certo? Então, por isso que é falsa. A letra V, a letra V, a letra D, né? Em qualquer retângulo, as diagonais são perpendiculares entre si. Então, se eu pegar ali um retângulo, o B, por exemplo, se eu passar aqui as duas diagonais, os quatro ângulos internos aqui formados serão de 90 graus? Não. Alguns ficarão mais abertos, né? Dois aqui, ó. Se eu passar uma diagonal aqui e uma aqui, os dois ângulos da parte de cima desses triângulos formados serão maiores, serão mais abertos do que 90 graus, tá? Por isso, e outros dois serão menores, por isso não são perpendiculares entre si, né? Por isso que a letra D também é falsa, certo? Aí as demais ali são verdadeiras. A número 3, ela está pedindo então para nós determinarmos alguns valores ali, os valores de x e de y, né? Então vejam só, deixa eu ajeitar aqui. Aqui está nos dando o retângulo e nós temos já algumas informações que são relevantes. Por exemplo, tá? Cada ângulo interno aqui de cada vértice, ó, A, B, C e D,
cada um desses ângulos tem que ser reto. Ou seja, tem que ter 90 graus, certo? Então, já temos esta informação. Outra informação que nós já temos é que a soma de todos eles aqui dentro tem que dar 360. Tranquilo? Então, por essas informações, nós já podemos ir resolvendo. Outras coisas que nós podemos já decidir também, definir, né? Quando nós tivermos traçado as diagonais aqui, nós estaremos formando triângulos. Estão vendo? Nós formamos aqui 4 triângulos. E cada triângulo tem uma medida de 180 graus, somando seus 3 ângulos internos, né? Então, ele já nos usou essa definição, essas informações para calcular os valores desconhecidos, né? Então, ele colocou ali, por exemplo, o ângulo Z, né? Ó, definimos aqui um ângulo aqui deste triângulo. Nós sabemos que o ângulo interno, os ângulos internos do triângulo tem que fechar 180 graus. Então, ele já definiu isso, ó. 180 menos 120 graus, que é o que ele já tinha indicado aqui, ó, tá? Ele pegou este triângulo inteiro aqui, ó, ACB, né? Ó, se já tinha 120 graus, quanto faltava aqui para chegar a 180? 60 graus, né? E aí, com isso, já definiu também os outros valores de ângulos aqui, ó. Y, nós temos aqui e aqui. Como o valor interno aqui tem que dar 90 graus, né? Neste vértice aqui tem que dar 90 graus, né? Quanto que vai valer este ângulo? Se eu já tinha 60 neste aqui, e esses dois aqui são congruentes, são iguais, né? Ó, é um triângulo isósceles, eu tenho os 3 lados iguais aqui. Se esse ângulo Z vale 60, os outros dois também vão valer 60. Então, ele só fez essa definição, ó. 2y mais 60 igual a 180. 2y igual a 120, y igual a 60. Passou dividindo, né, e chegou a este 60 graus. Porque eles são todos ângulos de 60 graus em um triângulo isósceles, né? Ou também, aqui, ó, como os ângulos internos de um retângulo são retos, temos x mais y igual a 90. Então, somando aqui, ó, x mais esse valor aqui tem que dar 90 graus. Ou seja, x mais 60 igual a 90. Então, o x vale 30. Aqui embaixo, 30 graus somente, tá? Número 4, ela diz assim, ó, em um retângulo, o ângulo formado por um dos lados e uma das diagonais mede 20 graus. Calcule os valores de x e y, né? Então, mesma coisa, ele já nos deu um valorzinho aqui de 20 graus, né? E aí, pediu para calcular aqui o valor de x e lá o valor de y, né? Então, vejam só, formando, né, passando aqui as diagonais, nós temos triângulos. Os triângulos formados aqui, ABM e ADM, esses dois nas laterais aqui, direita e esquerda, né, eles têm que ter 180 graus. E nós sabemos que no triângulo isósceles, cada ângulo aqui tem que ter o valor de 60 graus. Então, ele já fez essa sominha, ó, ele mostrou ali primeiro 20 graus aqui, mais 20 graus de lá, né, forma 40, mais este Z que está aqui indefinido, para chegar a 180. Então, ele chegou ao valor de Z de 140 graus, tá? E aí, o valor de X, que é aqui, que nós não temos ainda, X menos Z, 180 menos Z. Por que 180? Porque somando tudo tem que dar 180 graus, né? Para dar uma volta aqui, ó, a volta completa, desde ponto até tem que dar 180. Então, ele diminuiu 180 menos o valor de Z que nós já tínhamos encontrado ali, 140. Chegou, então, que o X vale 40 graus, né?
Como os ângulos internos de um retângulo são retos, temos que 20 graus mais y tem que dar 90, aqui no vértice, né? Ó, nesta pontinha tem que ser 90. Como nós já tínhamos encontrado lá em cima, né, o valor, daí fica mais fácil, ó, nós temos 20 mais y igual a 90, y igual a 70 graus, que é a quantidade que falta para completar 90, certo? Aí nós chegaríamos a esse resultado também para o ângulo oposto a ele aqui, porque ele teria a mesma quantidade, mesma medida, né? Na número 5, nos mostra um losango e pede-nos então para determinar as medidas ali de M e N, certo? Nesta situação aqui, nós temos o seguinte: nós temos duas diagonais que são diferentes, né, entre si, uma é maior do que a outra, porém, nós bem no meio aqui, nós temos um cruzamento onde formaria 90 graus, um ângulo reto. Então, ele já definiu isso ali, ó, M mais 35 é igual a 90. Aqui nós temos 90 graus. Então, ficou fácil de definir. O valor de M é igual a 55, certo? Então, cada M que nós temos ali vale 55, né? E o valor de N, como calcular o valor de N? No triângulo ABC, temos 90 mais 55 mais N, que nós não sabemos quanto vale, é igual a 180. A soma dos ângulos do triângulo tem que fechar 180. Por isso, N igual a 35, certo? E a última aqui, só para nós finalizarmos esses exercícios de hoje, né? No retângulo ABCD, os lados A e D e A e B medem, respectivamente, 6 e 8 centímetros. Ele já nos deu aqui os lados que medem 6 e 8 centímetros. O lado AD, tá? AD aqui, né? E AB. AD vale 6, AB vale 8. E aí, nas diagonais, né? Traçando as diagonais aqui, nós já sabemos que vai ser a metade desse valor, certo? A diagonal AC mede 10. Daqui do A até o C vale 10. Os vértices do losango EFGH são os pontos médios dos lados do retângulo. Calcule o perímetro do losango, né? Então, o perímetro do losango formado aqui dentro, qual vai ser o perímetro, né? Dica: trace as diagonais do losango e uma das diagonais do retângulo. Então, traçamos aqui no meu já está em azulzinho, para vocês anotarem aí, né? Traçou aqui as diagonais do losango e uma das diagonais do retângulo, tá? E aí, aqui a definição, a respostinha, né, para vocês, só para concluir, né? Quando traçamos as diagonais do losango, o retângulo ABCD fica dividido em 4 retângulos menores. 4 retângulos menores ficam aqui, né? Congruentes entre si, ou seja, todos iguais, tá? O ponto M divide as diagonais do retângulo ABCD ao meio. Assim, a M, o ponto, né, o segmento do A até o M é igual do M até o C, do meio até aqui no C, que é igual a 5 centímetros, porque ele já tinha nos dado lá que a diagonal AC valia 10, então a metade de 10, 5 centímetros, né? Como as diagonais de um retângulo têm a medida, então comparou-se aqui todas as medidas, todas elas valem 5 centímetros. Portanto, o perímetro do losango é igual a, somando, né, todos eles, 4 perímetros ali, 4 unidades de 5 centímetros, 5 vezes 4, 20. Ok? Então, esta foi ali a número 6. Aí, a partir da número 7, a professora faz com vocês na aula seguinte, beleza? Vou deixar uma tarefinha solicitada para vocês aí na descrição do vídeo. E aí, vocês me enviam esta tarefa até quarta-feira à noite. E aí, na sequência, na quinta-feira, a gente faz a correção, beleza?
Então, boas aulas, boa semana de estudos aí para vocês, tá? E até amanhã, até a próxima aula. Abraço!